Então, vamos lá, vou te apresentar, fazer uma pequena apresentação. Stephanie, nós nos conhecemos na UNB, né? A gente não se falava Uhum. muito, né? A gente se conhecia mais de fazer De matéria vista. juntas e tal, É, né? E aí, quando eu tive notícia de você depois de formada, já foi, eu acho que uma notícia, assim, a gente se tinha nas redes sociais, mas quando eu vi uma notícia foi tipo assim, veja Stephanie Moira, aprovada em não sei quantos mil concursos. Aí eu, caraca, já te chamei para divulgar sua aprovação lá no blog, né? A matéria que falava de você. E aí é isso. Então você já é para mim assim uma inspiração já faz um tempo. E formada na UNB, né? Universidade de Brasília. Atualmente você é bibliotecária lá no STJ, né? isso. Começar aqui também falando um pouco. Eu que agradeço o convite, para mim também é uma honra. Assim, a gente não tinha muito contato na UNB, mas aí depois, quando eu comecei a estudar mais a fundo, eu conheci o seu trabalho. E assim, foi muito bom para mim, me ajudou muito a chegar onde eu tô. Eu até estava olhando aqui meus materiais hoje, eu tenho duas apostilas daquela que você fez de questões do CESP, eu tenho duas impressas aqui, porque eu realmente, Sim, assim, usava muito a sim. apostila. E aquela tabela que você fez, Aham, tabela de da catalogação, que era assim, top. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui, aham. agradecer novamente a bibliotecária Sandra, que foi a intermediadora desse encontro. Sim, Gente, a gente tá aqui hoje, assim, igual eu falo, concurso, não existe uma receita de bolo, mas, assim, é legal a gente ouvir quem já passou, para, assim, se inspirar também no processo, porque não é fácil. Então, a gente sente, assim, quando você vê que outras pessoas também passaram, você vê que tem mais força para continuar. Então, a ideia aqui hoje é sim. essa, a gente um bate-papo, vocês mandarem perguntas e tal, e é isso. Uhum. Isso Aí, aí, vou até aqui ficar acompanhando as perguntas, porque às vezes a gente vai falando, falando e vai perdendo, então eu vou ficar acompanhando qualquer coisa, eu levanto a mão, para a gente não uhum. se perder nas perguntas. É verdade. E E aí, aí, como você menina? falou, Ah, pode falar. não, pode falar, desculpa. Como você falou, né? Atualmente eu sou analista judiciária da STJ, para quem não me Aham, conhece, meu nome é Stephanie, eu moro aqui em Brasília ainda, formei na UNB em 2012 e passei em primeiro lugar no último concurso da STJ de 2018. Aí em 2018 eu fui aprovada na ABIN também, em terceiro lugar, e fui aprovada no uau, total em 17 concursos e fui convocada em 8. Aí, além da BIM do STJ, passei em primeiro lugar na FUB, que é a UNB aqui para bibliotecário, e primeiro lugar no aham, Ministério das Cidades, entre outros. uhum. Caraca, um mega currículo de concurseira, né? Mas vem É, cá, você não reprovou em nenhum não, só pra gente se sentir menos mal? reprovei, reprovação Ah, faz que parte. bom. Eu acho que é quase impossível você chegar no, passar num concurso, tomar posse sem ter reprovado. Eu reprovei em 6 no total. Aí eu não passei Aham, no Senado, não passei na NTT e FB. Deixa eu ver qual aham, mais. Eu até tinha anotado, mas eu não lembro agora. Mas total que eu não passei foram 6 também. aham. Aquelas, né? Uma pergunta nada a ver. Qual o seu signo? O meu é Gêmeos. Ah, tá. É Eu acho porque que é por isso geralmente que eu quando a fiz gente. Não, acho que é por isso, por eu ser geminiana, porque geminiana é muito assim, dualidade. Acho que foi por isso que eu saí da biblioteconomia para a polícia, que era uma coisa que não tinha nada a ver. Aí, dentro Sim, da Bíblia, eu fiz concurso para oficial do bombeiro, oficial da aeronáutica, ABIN, uns concursos assim, tudo que eu via, eu ia fazendo assim. sim, sim. Uma das minhas melhores amigas é virginiana e ela também é tipo assim, ela tem experiência com várias coisas, tipo, não é aquela. E ela trabalha com várias coisas também, sabe? Atualmente não consegue ficar no mesmo assunto. Aham, total, eu na vida. E aí me diz uma coisa, como foi que tudo começou? Quando você começou a estudar para concurso? Então, gente, minha história é bem longa, mas eu preciso resumir, porque assim, esses concursos não foram de uma hora para outra. Eu comecei a fazer concurso em 2011.
Então, assim, tem muito tempo. Então, resumindo, em 2011 eu estava no quinto semestre na UNB, e aí abriu o concurso da FUB. Aí, quando abriu o concurso da FUB, e já escolhi biblioteconomia já pensando em concurso. Desde o dia que eu me matriculei, eu falei, gente, eu preciso ser servidora pública e esse curso é muito bom para concurso e eu quero. Sim, Aí, sim. abriu o concurso da FUB, eu comecei a estudar, assim, na intuição. Como eu já tinha um histórico, Aham. assim, estudava na faculdade. Aí eu comecei a estudar na intuição, assim, peguei o edital, peguei alguns materiais emprestados de direito administrativo, português, e comecei a focar em biblioteconomia. Nunca tinha feito nenhum concurso, até o quinto semestre da faculdade, nunca tinha feito nenhum concurso. Aí Aham. me arrisquei para a FUB e eu estudava no intervalo entre as aulas e o estágio. Então eu tinha mais ou menos Uhum. 2 horas de estudo por dia e comecei. Aí quando chegou na época da prova, eu fiz a prova e passei em 50 e alguma coisa e eram 8 vagas. Aí eu falei, Uhum. pô, o primeiro concurso tá top, né? Aí Em Brasília nisso. ainda, né? Que a concorrência é fortíssima. Pois é, e esse da FUB ainda chamaram muita gente, acho que chamaram uns 20, alguma coisa assim. Aí, quando passou Aham. o concurso da FUB, eu continuei estudando durante a faculdade, só que eu estudava quando dava, assim, porque tinha que conciliar estágio supervisionado, monografia, não sei o quê. Mas o choque de realidade para mim foi no último semestre, porque no último Uhum. semestre abriu o Senado, STJ, TSE, um montão de concurso, e Eu eu naquela lembro. correria, tipo, no primeiro semestre ali de 2012, eu naquela correria fazendo monografia, não sei o quê, mas eu ainda estava estudando e fui lá e tentei, aí eu não passei nesses concursos. Aí o do STJ de 2012 eu reprovei na redação, inclusive, e teve gente que foi nomeada e tirou nota mais baixa que eu no Objetiva e tomou posse. Ai, que Aí, raiva. quando eu formei, eu decidi migrar para a carreira policial, porque eu tive essa reprovação nesses, mas eu estava passando muito pouco. Então, no CFM eu tinha passado em sétimo, só tinha chamado um. Aí eu peguei e decidi ir para a carreira policial assim que eu formei. E aí eu falei, não, eu vou me Aham. garantir um concurso, depois que eu me garantir, eu volto para a Bíblia, que é o que eu quero como objetivo de vida. Entendi. Então você fez outros concursos, não porque você não quisesse mais trabalhar como bibliotecária, mas porque você queria trabalhar, né? Isso, foi uma questão estratégica. Eu queria ser servidora. Bíblia, a gente sabe que chama pouca gente. Eu tinha acabado de formar e não estava tendo previsão de concurso para a Bíblia na época, ali no segundo semestre de 2012. Aí tinha Uhum. acabado de autorizar concurso para a PMDF. Aí eu falei, pô, é melhor me garantir na PM que eu vou poder trabalhar de escala, continuar estudando, e depois eu vou poder ir realmente para o meu sonho, que é trabalhar na área de Bíblia. Eu sempre quis tribunais. Então, a minha estratégia foi essa. Entendi. E aí você foi aprovada e convocada para o concurso da Polícia Civil, certo? Uhum, Do DF. isso. E aí, como é que É, foi? Conta essa experiência pra gente. então, aí nessa época que eu decidi migrar de Bíblia para polícia, aí eu passei na PMDF. Aí nesse intervalo eu meio que deixei Bíblia um pouco de lado, mas teve alguns Uhum. concursos de Bíblia junto que eu vi que dava para conciliar e eu fiz. Aí Uhum. nisso eu passei na CAESB em segundo e só chamaram uma. Aí depois teve esse concurso da PMDF. Aí entre o intervalo da PMDF e da PCDF teve Ministério das Cidades, que eu vi que tinha Sim. muita matéria que dava para aproveitar da parte básica e só teria que pegar a Bíblia. Aí no Ministério das Cidades eu passei primeiro nesse intervalo entre a PM e a PCDF. Aí Uhum. depois teve PCDF, aí eu passei para agente escrivão e quando eu já tinha sido nomeada no Ministério das Cidades, eu fui para o curso de formação da PCDF e fiquei lá 4 anos. Aí eu falei, agora na PCDF tem um salário bom, é um cargo legal, é um cargo que dá Uhum. experiência. Então, aí eu realmente se for para um concurso muito bom. Aí dentro da Sim. PCDF eu passei na PUB, em primeiro, no para oficial da aeronáutica em segundo, aí no bombeiro, na ABIN, no STJ e no TJDFT. Só que assim, era praticamente um ou dois concursos por ano. Isso desde 2014 eu fiz 6 concursos, eu acho. Porque quase Sim. não estava indo, aí eu fazia alguns para treinar, mas o que eu realmente ia tomar posse mesmo era só o TJDFT, se eu tivesse sido chamada, e no STJ ou na ABIN. Os outros eu Aham. apresentei.
durante essa fase de treino, eu falei, gente, como eu estou muito parado, migrei para a área da segurança pública, eu vou continuar treinando os concursos de Bíblia, porque aí quando abrir um que eu realmente quero, eu já vou estar preparada, vou ver como é que tá o meu ritmo e tal. Ai, que legal. E aí, quando você foi pro STJ, você foi da Polícia Civil pro STJ, certo? Foi. E foi em Assim, que ano? foi 2018. Foi muito rápido. O 18. concurso da Aham. STJ foi em abril de 2018. Em agosto de 2018 eu já fui nomeada. E a prova Nossa. da ABIN foi em março de 2018. Aí quando chegou em dezembro de 2018 eu fui chamada para o curso de formação. Só que eu já estava na STJ. Aí foi uma Uhum. decisão assim, mais difícil, porque eu tive que pesar qual era Sim, melhor, os benefícios e tudo. Aí resolvi continuar na STJ. com certeza, com certeza. Eu também faria a mesma escolha. Apesar de que a ABIN, né, também é uma um mega cargo, mega, mas judiciário é tudo de bom, né? Judiciária é outra vida, né? Mesmo que a ABIN esteja na nata do executivo, é um concurso maravilhoso, só com a STJ dá assim, muitos benefícios indiretos que não tem no executivo, na ABIN. Então eu priorizo Uhum. muito isso. Hoje em dia eu priorizo minha qualidade de vida, os benefícios indiretos que eu tenho lá. Eu estou muito feliz lá. Ai, que legal. Tem muita gente falando, ó, você é sensacional, fiquei boba com esse currículo. Todo mundo boca Obrigada, aberta aqui, inclusive eu. A Clarissa obrigada. entrou, a Clarissa que vai ser a nossa entrevistada na quarta-feira, que é A Paula bibliotecária também lá é do formada do Senado. Fernando de 2012, também estudou com a gente na. É, sim, sim, ela é do meu semestre. Você é de qual semestre da UNB? Não lembro. Eu Do sou do segundo, de segundo de 2007? 2008. Não, mas Segundo de segundo de 2008. 2008. Ah, tá. Eu sou do primeiro de 2007, por isso que a gente fez só algumas matérias juntas, né? Foi, eu acho que a Uma gente ou fez outra. algumas bem nos últimos semestres. Isso, que eu tava atrasada. Ah, eu Eu formei tava por atrasada e conta, você tava no né? tempo. Tem muita gente perguntando. Deixa eu só ver aqui. Eu te mandei um roteirinho, deixa eu só ver aqui se algumas perguntas já foram respondidas. Sim, tem muita gente perguntando como é que era o seu método de estudo. Você pode falar pra gente um pouquinho como é que era a sua rotina, como você se planejava? Uhum. Então, o meu método de estudos era basicamente o que todo mundo faz, é PDF, exercício, revisão, só que eu acho que o que diferencia é o estudo ativo. Eu não ficava Uhum, só lendo os PDFs, só resolvendo os exercícios, mas eu resolvia os exercícios e ia buscar onde estavam as respostas, ia buscar a fonte. Se eu via um exercício, eu ia na lei e olhava o artigo de onde eles tiraram aquele exercício, ia nos livros de uhum, biblioteconomia e marcava os trechos, porque assim, na nossa área, às vezes eles copiam e colam, em direito também é um pouco assim, né? Eles copiam e colam algumas coisas, então eu sim. fazia muito explicativo e interligação de ideias, então eu fazia muitos quadros, muitos esquemas e estava sempre revisando. Então, nessa época do concurso da STJ e da ABIN, por exemplo, eu fiz mais de 2.000 questões no QC só de Bíblia, porque eu peguei todas Uhum, as questões do CESP. Então, acho que o segredo é esse, você fazer um raio-x da sua banca. Se a banca é CESP, você fazer muitas questões e uhum, na hora de estudar ali os PDFs e tudo, não ficar só na leitura, mas fazer o seu próprio material de revisão para você não precisar de ficar voltando na teoria novamente, porque não tem condição ali de você pegar um PDF, sei lá, de 100 páginas, aí falar, vou revisar de novo e voltar no PDF. Então eu já uhum, deixava meu material, muito material de revisão, estava sempre revisando e fazendo muito exercício. Aí, uhum, videoaula, eu quase não estudava por videoaula. Eu pegava videoaula quando eram matérias mais difíceis, que eu não estava entendendo muito, e pegava muito videoaula de exercício, que eu adorava assim, os exercícios comentados, e tem muita uhum. videoaula de exercício comentado, e Sim. fazia. Aí, então, geralmente era assim: durante a semana eu usava o ciclo de estudos. Então, eu fazia ali a lista das matérias do edital e colocava a Uhum, carga horária de acordo com o peso daquela matéria no edital. Então, quando era um sim. edital de
Bíblia, por exemplo, eu colocava a Bíblia 2 vezes no ciclo de estudos, 2 horas, 3 horas, porque era a matéria assim, mais importante. E ia montando ali o ciclo de estudos com matérias diferentes. Então, por exemplo, eu não colocava direito administrativo e direito constitucional junto. Por exemplo, eu colocava Uhum. direito administrativo, raciocínio lógico, português, constitucional, para não ficar cansativo. E Sim. aí, quando todas as matérias voltava para a primeira. Então, dependendo da sua rotina, de quantas horas de estudo você tem por dia, você vai acabar o ciclo mais rápido. Então, às vezes, eu consegui acabar um ciclo de estudos em 2, 3 dias, depende da quantidade de matéria do edital. O negócio Uhum. é igual você analisar o edital e ver mais ou menos ali quantas questões vão cair de cada matéria, Uhum. as matérias que são mais importantes e se basear nisso. Então, assim, para mim foi muito hard essa preparação para STJ e para a BIM, porque os editais abriram em janeiro, eram 2 editais e 2 provas em menos de 4 meses. E aí, você Então, estava trabalhando? Uma pessoa até tá, perguntou, você estava... Sim. tava na PCDF, gente, geralmente eu trabalhei de escala quase todo o tempo, porque eu preferia justamente para ter ritmo de estudos. Então, Uhum. eu trabalhava na escala, trabalhava 12 horas, descansava 24 horas. Aí trabalhava 12 horas e descansava 3 dias. E esses 3 dias que eu ficava de folga era ritmo frenético de estudos. Uhum. Assim, às vezes as pessoas pensam que é mais fácil, realmente é, mas você tem que ter muita disciplina, porque justamente por 3 dias livre dá vontade de você ficar sem fazer nada, de viajar, de curtir. Só que aí eu usava todos esses dias para estudar e assim realmente foi um diferencial grande para mim. E quando eu fazia prova, também nas vésperas das provas eu tirava férias, tirava folga para ficar ali os últimos dias intensamente só revisando, Uhum. fazendo exercício para chegar na prova totalmente preparada. Sim, com certeza. Essa é uma dica que uma amiga minha fala também que fazia. A Catarina, ela tem até um perfil chamado Bibliofoco, que todos os concursos que ela passou, assim, com uma boa colocação, ela fez isso. Ela tirou uns 15 dias de férias antes, ou até mais, para poder focar aqueles dias ali em revisar e estar afiada em todo o conteúdo, né, no dia da prova. Óbvio que ela tinha uma Uhum. bagagem enorme, né, anterior, e aí esses últimos dias é para dar aquela intensivada mesmo, né, tipo Isso. aquele intensivão de não sei quantas horas por dia, só durmo quando estiver desmaiando. É, E isso aí, mesmo. sobre Bíblia, a Mari Cavadas, eu acho, ela está perguntando, você chegou a ler os principais livros de Bíblia, quer dizer, aqueles mais cobrados, né, os clássicos que sempre são cobrados em Bíblia, ler, no caso, como você falou, estudando ativamente? Com certeza, para a Bíblia eu acho essencial ler os livros. Eu acho, assim, na minha Uhum, opinião, quase impossível passar em concurso de Bíblia sem ler os principais livros. Quando eu era estagiária, eu aproveitei para ir catando informação com os bibliotecários. Então, um dos bibliotecários que trabalhava comigo me deu uma lista dos principais livros. E aí eu uhum, já ia catando os livros. Às vezes lá no UNB o pessoal fazia promoção de venda de livros. Eu pegava sim, e comprava. Ia na biblioteca da UNB e pegava livro. Eu dei muita sorte que uma das bibliotecárias, que foi minha chefe, a Janaína, foi um anjo na minha vida que ela me deu todos os livros que ela tinha. E os nossa, principais livros, eu resumi todos. Ela me deu mais de 15 livros que ela tinha. E os uhum, principais livros, por exemplo, Lancaster, Indexação, aquele Ciência da Informação da Marlene, é, uhum, aquele de Direito. Tem, assim, livros que são essenciais em Bíblia. Você tem que ler e resumir. Ah, então, sim, como eu comecei a estudar há muito tempo, eu já tinha esses resumos todos prontos, e aí, ao decorrer dos estudos, eu só complementava com o que eu via nos exercícios, e hoje em dia uhum, também está cobrando muita matéria da área de tecnologia e muitos artigos também. Então, eu ia procurar na internet as fontes, que muitos artigos eles pegam no Google. Então, tem aqueles artigos do Souto, de DSI, muita coisa uhum, assim que não é nesses livros antigos, mas esses sim, livros de biblioteca digital e tudo, você tem que pegar a lista e ler. E hoje em dia sim, também está bem mais tranquilo para a gente do que quando eu comecei a estudar, porque não tinha muitas iniciativas na nossa área. Assim, sim, eram pouquíssimos, era só o Gustavo Ren praticamente, que eu até fiz curso uhum, dele,
escrever também resumos dele, mas hoje em dia, assim, já tem muito material mastigadinho. Só que eu acho Uhum. importante fazer isso criativo. Então, eu já tinha os meus resumos prontos e pegava os PDFs, esses materiais, igual o seu, de outras pessoas, para fazer exercício e ver os resumos deles também, mas assim, para complementar o meu. Porque assim, eu sou uma pessoa que gosto de escrever, eu acho que facilita a memorização. E eu já fazia os Sim, esquemas certinho, assim, tem daquele negócio assunto, usuário, documento e preço. Aí eu já fazia do meu jeito os esquemas, as tabelas da classificação, CDU. Então eu acho muito importante fazer isso. sim. E aí você vê assim que não é por acaso que você conseguiu todas essas aprovações, né? Não foi de um dia para o outro, não foi um Não curso foi. de 2 meses intensivo, é realmente uma construção ao longo do tempo, né? É, E tudo é igual eu falo, assim, é o preço que a pessoa está disposta a pagar, porque, assim, que dá preguiça, dá. Você vê um livro daqueles livros, você, nossa, vou ter que fazer isso, mas tem que fazer, faz parte do processo. sim, Você quer passar, você tem que se diferenciar dos outros, porque a gente sabe que na nossa área cai ali coisas, detalhezinhos dos livros, então é essencial ler e você está disposto a pagar o preço. Então não foi fácil. Teve várias vezes que eu pensei em desistir, já tive os momentos de chorar, de falar, nunca mais vou pegar em livro, mas não tem outra opção. Ou eu uhum, fico o resto da vida pensando, poxa, eu poderia ter tentado, ou ficar no emprego que eu não quero, e ficar sonhando, ou não, eu já tenho. Então eu tenho que fazer por onde eu tenho sim. E eu sempre pensei dessa forma. sim, sim, com certeza. Eu fico, você falando, eu até lembrei que quando eu comecei a estudar, assim que eu me formei, eu estava estudando antes, mas bem mais ou menos. Aí eu vi que catalogação caía muito, né? Eu não, vou estudar. E assim, eu tive uma base na UNB, claro, mas assim, aquela coisa por cima, às vezes você faz um trabalho, então alguma coisa você aprende mais, outra coisa você aprende menos, né? E aí o primeiro livro que eu li foi aquele da MEI, da catalogação no plural, e eu achei um Aham, saco. essencial também. É, é essencial, mas eu achei um saco. E aí, mas assim, beleza, eu vou terminar. Aí eu fiz o estudo ativo, na época eu até achava que era um estudo ativo, e fiz um fichamento e tal, mas ainda fiquei aquela coisa, mas eu ainda tinha muita dificuldade em catalogação. E aí eu, não, eu tenho que ver o que está acontecendo comigo e estudar de fato, porque alguma coisa está errada, não é o conteúdo, é comigo. E aí eu fui, aí pegava, aí cada coisa que eu não estava entendendo, eu ia atrás de outra fonte para entender. Então, o estudo ativo também, às vezes, é mais do que você simplesmente pegar um livro e fazer um fichamento. É você, somente hoje em dia, né, quando a gente tem acesso a várias outras fontes, não ficar ali preso, né? E aí, Exato, e quando eu fiz também isso, aí analisar as sim, provas. Eu também acho importante analisar as provas, porque muita gente faz a sim, prova e não passei, não tô nem aí. Pois eu ia em cada sim, prova, em cada questão que eu fiz, entrava com com recurso, procurava certeza. fonte. E até o concurso da STJ, até hoje, eu tenho todas as provas que eu fiz, porque até esses Uhum, últimos concursos eu ia lá, olhava o que, que eu errei, marcava, procurava. Então, o uhum, estudo, assim, bate a preguiça, mas você não pode deixar isso te abater, porque o que vai se diferenciar, ainda mais na nossa área, que só chamam poucas pessoas, o que vai te uhum, colocar em cima, nas vagas, é justamente esse estudo ativo, é fazer muitos exercícios, revisar, aprofundar nas normas da BNT. Às vezes, ali nos editais, eles já até colocam mais ou menos os assuntos que eles gostam. Você já sabe, dependendo da banca, o tipo de uhum, assunto que eles gostam. Você entrar no site do órgão que você vai trabalhar. Então, por exemplo, você vai trabalhar na biblioteca universitária, fuça lá quais são os produtos e serviços. Você tem que Ah, isso tentar é uma trabalhar ótima por dica. mente do examinador. Você já tem que pensar, Uhum, poxa, o examinador vai cobrar isso. Hoje em dia a gente está focando muito em tecnologia, vai pegar mais tecnologia e tal. E fazendo dessa forma. com certeza. E assim, isso que você falou de resolver exercícios, às vezes a gente deixa, tipo assim, então vou estudar esse livro de catalogação. Aí depois que eu estudo o livro, aí eu vou fazer exercício. Só que aí nisso você já ficou dias estudando aquele livro, e quando você vai fazer o exercício, você já não lembra mais o que você estudou, você não lembra mais se aquilo que você estudou é cobrado ou não. Então você tem que fazer no dia, mesmo que você não saiba, né? Tipo, você acabou de estudar, faz as questões, que aí você já vai vendo como aquilo é cobrado e o que vai ser cobrado, né? De preferência já para a banca que você está estudando, se for o caso, para o edital.
né? E outra coisa que eu acho importante também frisar, que é importante o estudo pré-edital. Eu vi até uma pessoa aqui que perguntou se eu já estudei antes do edital. Sim, porque com edital aberto não dá para fazer isso. Com edital aberto Uhum, você já tem que ter o seu material pronto, porque com edital aberto eu uhum, não vou ficar pegando livro artigo para resumir, não dá. Aí eu só vou pegar o que uhum. eu tenho de revisão, fazer exercício, complementar. Então, isso que é importante estudar com edital. Sem edital, porque você tem tempo para realmente fazer o seu material de revisão, deixar tudo Sim, esquematizado, para quando abrir o edital, você focar mais nos exercícios e nas revisões. Por isso que é sim. importante. É, porque às vezes provavelmente o seu edital não está aberto, mas você sabe mais ou menos. Por exemplo, eu sei que provavelmente vai ser um concurso do MPU. Ia ser esse ano, mas provavelmente não vai ser, sei lá, vai ser ano que vem. Aí eu olhei o último edital do MPU e, além disso, eu olhei os últimos editais que saíram, que foi o CESP que fez. Então, eu vi o que não foi cobrado naquele edital de 5 anos atrás, que vai ser cobrado, 5 não, mais anos, 7, sei lá, que provavelmente vai ser cobrado agora. E aí, li, apesar de o edital nem estar aberto, eu já estou me espelhando, já estou planejando a partir de um edital que, que anterior, né? Porque Exato. quando sai o E edital. quando sai o edital, assim, eu passei com o edital aberto, só que eu já tinha todo o histórico anterior. Então é isso, as Uhum, pessoas querem ser imediatistas, mas não, gente, é aos poucos, você vai montando ali seu material, vai começando a estudar antes do edital, para quando o edital abrir, porque tem gente que pensa assim, ah, abriu o edital, vou começar a estudar. Pode ser que uhum. passe, mas já é mais difícil do que uma pessoa que já tem ali as coisas preparadas, o estudo ativo antes do edital aberto, né? Não, e mesmo esse pode ser que passe, com certeza quem passa, tipo assim, ah, saiu o edital, vou estudar hoje. Essa pessoa já tem uma bagagem, né? Mesmo que ela não tenha feito vários concursos ou ela se aplicou muito na faculdade, não vai ter um problema com aquela banca, porque aquela banca cobra só a interpretação. Mas se ela pegar uma banca que tem muito peguinha, aí ela já não vai, mesmo que ela tenha uma bagagem muito grande, ela não vai passar, né? Então, esse de Tem pode coisa que eu acontecer. Sim, tem é só coisa falar assim isso, porque esse de pode acontecer. que eu passei só porque realmente eu já tinha um histórico de tanto ler os livros, de tanto ver os mesmos resumos, que você vê a questão igualzinha, que é só com a experiência Isso, mesmo, fazer concurso, fazer prova que você vai aprendendo. exatamente. Então, a Giacomo Lúcia, acho que eu falei certo. Como você se preparava para as provas discursivas? Eu vi que tem até uma redação, um artigo seu falando sobre isso, né? Fala um pouquinho pra gente. Uhum. Então, as discursivas, peraí, tô mexendo aqui. As discursivas, eu entrava no site da banca, por exemplo, CESP, que foi a banca que eu tive mais experiência, né? Com coisa de concurso, porque a STJ, a BIM, outros concursos que eu fiz, que fui nomeada, foi pelo CESP. Então, eu entrava no site do CESP, imprimia os temas de redação que já caíram, e aí Uhum, lia sobre aquele tema. Então, por exemplo, olhava lá, tá? Tem redação sobre tesauros, sobre indexação, sobre biblioteca digital, lia sobre aqueles temas e fazia uma redação do que eu sabia daquele tema. E após eu fazer a redação, eu olhava o espelho e procurava fontes do que eu poderia melhorar na redação. Então, aqui, entendi. por exemplo, eu escrevi a redação da STJ de 2012 que eu reprovei de biblioteca digital. Então, Uhum, aí depois da redação, eu fui lá olhar o que o examinador queria que eu escrevesse. Aí eu vou lá, escrevo no verso da redação. Ah, era para ter escrito isso, que a biblioteca digital é isso, biblioteca eletrônica é isso, tal, tal, tal. E fico revisando esses temas com base naquele espelhozinho do que eu deveria ter escrito na redação. Ou complemento uhum, ali nas laterais da redação, ah, eu poderia ter usado essa palavra, eu poderia ter escrito isso. E aí eu fazia muita, muita redação. Na ABIN eram 3 redações, foi assim um concurso bastante pesado, e era redação de arquivo, era Bíblia e arquivo junto, e eu nunca tinha estudado arquivo. E aí eu uhum. fiz mais de 15 redações, eu acho. E só pegando os temas, aí eu escrevia o que eu achava que era para cair, depois colocava lá a teoria de tudo que era para ter escrito. Eu acho esse um Uhum. jeito legal, porque fica já um material de revisão de tema de redação. E é Sim, já engraçado serve essas até como um resumo, né?
E redação é treino. Você treinar para escrever uma redação rápido para estar ali no tempo da prova. Depois que eu reprovei nessa do STJ, eu fiquei meio traumatizada. Aí eu comecei a treinar a redação, que eu não treinava. E nesse do STJ, para você ver como as coisas são, que o do STJ de 2012 eu fiquei fora por causa da redação. E o STJ de 2012 eu só fiquei em primeiro por causa da redação. Porque eu fui de... Olha só, gente, para você ver como você não pode desistir. Valia 10 a redação da STJ de 2012, eu tirei 3,66, nota péssima. Quando chegou a STJ de 2018, a redação valia 40, eu tirei 39 e alguma coisa. Nossa. E tinha uma menina que tinha tirado mais que eu no objetivo e eu só fiquei em primeiro por causa da redação. Porque realmente foi meu diferencial. E na BIM também a redação foi diferencial para mim, porque eram 3 redações e principalmente as redações de arquivologia, a galera reprovou. Mas aí com essas técnicas, com essas técnicas para mim deu certo. Sim. E você vê que quando a gente até fala de técnica, uma coisa que não é uma coisa de outro mundo, né? Que às vezes as pessoas falam assim, tem que ter técnica para estudar. Mas a técnica é só você aplicar algumas coisas que são até que óbvias, né? Tipo, é mais do que você esperar que você vai pegar um livro e ler ele e o conteúdo vai entrar na sua cabeça. Como é que você faz, por exemplo, quando tem que apresentar um trabalho na faculdade? Se você chegar lá na frente sem ter raciocinado sobre aquilo, você só vai encher linguiça, né? Então, para concurso é a mesma coisa. Se você não tiver raciocinado sobre aquele conteúdo que você estudou, não tiver processado, feito relações, feito questões, resolvido questões, mais do que olhar comentários de alguém. Porque às vezes a gente olha um comentário e fala assim, tá, entendi. Mas você não vai lembrar, porque você entendeu na hora, mas se você não fizer o raciocínio, né? Você não vai lembrar depois. Então, é isso, assim. E deixa eu ver se tem mais pergunta. Pode falar. Você Estou olhando aqui. Não, eu ia falar sobre isso, sobre o raciocínio, porque eu acho que passar também vai muito além de decorar. Vai você criar os seus próprios métodos como formas de lembrar. Então, assim, eu criava coisas assim que não tinham muita lógica, mas que facilitavam para eu lembrar, que eram formas de memorização. Então, eu acho que isso é importante, porque eu não estou lembrando agora de nada específico de biblioteconomia. Mas, por exemplo, em direito penal, aí, assim, eu pensava assim, por exemplo, como é que eu vou diferenciar lesão corporal grave de gravíssima? Aí, a lesão corporal grave, aí é debilidade, que é com B. Grave, B. Aí a gravíssima era deformidade. Então, tipo, o B, que é da grave, vem antes do F, que é deformidade. Então, eu sempre lembrava a gravíssima, que é depois da... é o F. E a grave tem o B, que é antes, que também é antes. Então, tipo, isso facilitava muito as questões. Então, assim, você às vezes criar uns mnemônicos assim, que para as pessoas pode parecer, nossa, que besteira, mas que na hora da prova vai fazer diferença. Você olhar ali uma palavra, uma letra, eu já vi questão do CESP, que eu fiquei puta, mas que cai, é que um ponto, eles tiram um ponto da norminha da BNT, eles pegam um ponto lá daquela norma de referência e tiram e põem a questão errada. Aí você fica assim, gente. Aí só fazendo prova, você arranjando maneiras do seu cérebro lembrar que você vai aprendendo a fazer as questões, a ter os resultados nas provas. Só dessa forma mesmo. Isso aí. Deixa eu ver quem mais falou. A bibliotecária 61 está perguntando como manter a motivação de concurso de Bíblia. Ela cansou de ficar no quase. O que você acha? Então, o concurso de Bíblio é dessa forma que a gente falou. É complicado por conta de serem poucas vagas, mas em compensação, comparando com outros concursos, eu acho um pouco mais tranquilo em relação à concorrência, que é bem menor. Querendo ou não, assim, a gente não... Ao mesmo tempo que a gente não deve pensar na concorrência, porque se a gente estiver preparado, vai dar certo. Em Bíblia tem bem menos gente estudando, é uma área mais, assim, reservada. Deixa eu ver o que eu ia falar. Tá. Então, aí em concurso de Bíblia, no meu caso, eu preferi migrar de área para depois me garantir em Bíblia. Atualmente, assim, eu tô vendo que tá abrindo bem mais concurso de Bíblia do que antigamente. Então, assim, eu acho que você tem que pensar se vale a pena você continuar na área de Bíblia agora, que a gente tá, apesar de estar tendo muitas vagas,
estão cortando um pouco os concursos da área meio. Então, você tem que ver como é que está o seu desempenho. Acho que isso é muito pessoal. Falar, eu preferi migrar para depois voltar para a Bíblia com mais tranquilidade, porque eu realmente ficava só nos quadros. Mas, assim, eu acho que não deve desistir, porque mesmo sendo poucas vagas, é igual eu falei, os editais geralmente são bem parecidos. Então, tipo, o resumo que eu tinha feito em 2011, quando eu comecei, eu aproveito até hoje. Eu pego e só vou complementando com coisas novas e tudo. Então, apesar disso, apesar do lado ruim, né, que esse de poucas vagas, tem um lado bom, que são editais parecidos, é uma área mais restrita e que, assim, é tudo de bom você trabalhar na sua área. Então, eu me motivava muito nisso. Eu já tive muitos motivos para desistir de concurso de Bíblia, porque eu já fiquei no quase várias vezes. Então, assim, no concurso do TCDF de 2014, chamaram 6, eu era a 7ª, fiquei fora por 0,32, que foi minha diferença para sexta. Então, tem 4 concursos de Bíblia que eu era a próxima da lista. TJDFT, chamaram a 2ª, eu era a 3ª, fiquei fora. A ICAESB era uma vaga, eu passei em 2º, fiquei fora. A Aeronáutica era uma vaga, eu passei em 2º e fiquei fora. Então, a gente tem que pensar, poxa, se eu tô tendo uma boa nota, se eu tô ali no quase, então é porque a minha vez está perto. E se eu tivesse desistido, se eu tivesse pensado assim, mas Bíblia é só uma vaga, não sei o quê, eu nem teria continuado para a STJ, porque eu já estava tanto no quase, já estava tanto quebrando a cara, que se eu tivesse desistido, e o TJDFT, na época que teve a STJ, ainda estava em validade. Eu poderia ter ficado pensando, não, vou esperar chamar. Só que eu pensei, não, eu vou continuar estudando, vou continuar seguindo em frente, vou ver aqui o que está faltando eu melhorar. Se eu estou aqui tirando, sei lá, 60% da nota, o que eu preciso melhorar? É fazer mais os resumos, é ler os artigos que estão faltando, é fazer mais questão. Então, eu acho que vale a pena você analisar se realmente você quer concurso de Bíblia por agora, ou se vale a pena, às vezes, você fazer uma migração diária, ou continuar mesmo. Então, refletir sobre todos esses aspectos que eu falei. Sim, isso que você falou, eu achei muito legal que você falou que é uma decisão pessoal mesmo, né? Por mais que às vezes a gente possa falar da nossa própria experiência para informar, né? Às vezes a pessoa mesmo precisa fazer essa própria decisão, tipo, fazer uma análise da situação que ela está, da situação que estão as vagas, ver, por exemplo, eu nunca me enxerguei trabalhando, não sendo como bibliotecária, tipo, fazendo um concurso para analista administrativo. Porque eu não me vejo mesmo trabalhando fora da minha área. Então eu falei, não, então eu vou focar aqui em Bíblia e pelos meus resultados, apesar de às vezes ficar, sei lá, em 14º, eu tive algumas colocações boas e algumas ruins. Então, eu vi assim, não, pelo meu resultado eu acho que dá. E pelo meu resultado, pelo meu desempenho, porque eu não estava assim, meu Deus, como eu estava estudando, já estava tendo resultado mais ou menos, né? Então eu vi, não, se eu continuar, eu acho que dá. Então, realmente, nem pensei em ir para outras áreas. Então, é mais ou menos fazer essa análise mesmo da sua situação para ver, né? Para se vale a pena. E outra coisa, que concurso também é muita questão de sorte. Porque, por exemplo, eu não dava muita sorte, entre aspas, porque todos os concursos que eu fiz chamavam pouco. Então, por exemplo, o TJDFT que eu não fiz, chamaram 15. Aí o que eu fiz, chamaram uma e fiquei fora. Aí, STJ, o de 2012, chamaram mais de 10. Esse mal chamaram 5 até agora. Aí, então, sempre quando era minha vez, aí dava alguma coisa e só chamava só quem tava na vaga. Eu falei, não, gente, tem que parar com isso. Mas assim, eu pergunto se me pode. Eu pensando, não, mas minha hora vai chegar. E eu penso assim que Deus faz tudo certo. Às vezes a gente tá querendo ali desistir, mas a nossa hora chega. E eu vejo como Deus me honrou. Porque se eu tivesse desistido naquela época, ou desistido quando eu fui a próxima da lista e fiquei fora do TCDF pro 032, essas coisas, eu não tava aqui hoje. E toda a experiência que eu tive na polícia, na verdade, os únicos concursos que eu fiz fora de Bíblia foram da polícia, que foram os 3 que eu fiz, o de agente, o de escrivão da PMDF. Dos 23 concursos que eu fiz na minha vida,
todos foram da área de Bíblia, porque era realmente onde eu me encontrei. Antes eu tinha sonhava em fazer direito, depois que eu fui para a Bíblia foi onde eu me encontrei e eu falei, o único concurso que eu me vi fora de Bíblia era da polícia. E foi para onde Sim. eu fui e decidi voltar para a Bíblia. Então isso é muito pessoal, às vezes a pessoa migra de área e gosta, vai para outra área, vai fazer direito, igual eu já conheci alguns bibliotecários que fizeram. Então Uhum. pesa tudo isso, a galera aí que está ouvindo, que está em dúvida se continua em Bíblia ou não. Pesa tudo isso, o que você realmente se vê fazendo, se você tem condição de continuar estudando, como é que tá o seu psicológico e tudo, e vai na fé. Sim. É, a Eli Carneiro está perguntando se vai ficar salva a live. Vai. A Kellen está perguntando se vocês passaram em qual concurso. Eles foram só 2, só IBGE e Sebrae. A Stephanie foi 17. Se ela for falar que vai ficar a noite inteira. Mas você foi convocada em 8, certo? Você passou em 17, foi convocada. Foi. Só STJ, BIM, essas coisas assim, mais ou menos, né? O primeiro para Ministério das Cidades, que foi o que eu passei em primeiro lugar. Aí eu passei em primeiro, colocada também. Aí agente, escrivão, PMDF 5, a BIM 6, a STJ 7 e CPRM 8. Esse do CPRM, por exemplo, foi um concurso assim, foi um dos únicos que eu dei sorte de chamar muita gente, que eu passei em 13º e me chamaram. E assim, então, o importante é você estar preparado, fazer prova, que quando for a sua vez, acho que as coisas fluem. Aí foi isso, foram esses 8 que eu fui chamada. Sim. A rotina de concurseira está perguntando se você é concursada como bibliotecária, sim, né? Bibliotecária lá da biblioteca do STJ, né? Isso. O concurso que eu estou atualmente, analista judiciária da área de biblioteconomia na STJ. Aí foi o concurso de 2018 que eu passei em primeiro lugar. Atualmente eu estou na área e não pretendo sair por enquanto. Nem eu. O Danilo está perguntando se você usou mapas mentais para estudar. Eu usei. Eu costumava usar mapas mentais prontos, porque eu não tenho muito jeito para fazer mapa mental. Então, eu fazia mais esquema, quadro comparativo. Então, se eu via que tinha coisas parecidas, eu colocava ali, exemplo, biblioteca eletrônica versus biblioteca digital versus biblioteca híbrida. Mas, assim, mapa mental mesmo eu não fazia. Eu pegava pronto de outras matérias, direito administrativo, direito constitucional. Geralmente, alguns PDFs vêm com resumo e com mapa mental no final. Aí eu imprimia só o mapa mental e ficava estudando por ele como revisão. Eu gostava bastante de mapa mental, eu recomendo. Legal. Mas você lia o conteúdo antes ou só estudava só pelo mapa mental, dos PDFs? Eu primeiro li o conteúdo e o mapa mental no final, mas para revisar eu ficava só nos mapas mentais. Eu pegava isso no primeiro contato, mas para revisão era só pelos mapas mentais mesmo. Nesses casos de PDF, mapas mentais que eu já pegava pronto. Sim, porque tem essa coisa de tipo assim, o mapa mental ele é ótimo porque ele te dá uma visão geral, né, e rápida sobre um assunto, mas o texto, ele tem toda aquela explicação, aquelas analogias que vão te fazer entender de fato, né? Então, não vale a pena tentar esse atalho de, tipo, você dar só por mapa mental, que na hora que você vê, dá a impressão de que você vai lembrar daquilo. Mas não vai, né? Principalmente quando não foi a própria pessoa que fez. Mas, realmente, isso é uma coisa... Ele é ótimo para revisar, né? Inclusive... Tem uma bibliotecária, chama Malu Biblio, o perfil dela, que ela tem uns mapas mentais maravilhosos, eu acho que ela até comercializa, e às vezes até para te dar uma introdução sobre o tema também é bom para você, né, usar mapas, mesmo que você não tenha feito. Deixa eu ver aqui as perguntas, todo mundo chamando de maravilhosa, por isso que eu sou sua amiga, você é top. A bibliotecária Sandra perguntou como manter uma rotina de estudo. Pode responder? Pode. Então, a rotina de estudo, gente, o estudo você tem que levar igual um trabalho. Às vezes pensa assim, essa conversa, mas o que vai te fazer passar é a média dos seus dias. Eu penso assim, se você tiver uma rotina ali, mesmo que seja poucas horas por dia, a longo prazo, é muito melhor do que você estudar um dia ali na semana, 10 horas por dia. Vou estudar
um dia sim, 3 não. Então, eu acho que para manter a rotina, você tem que realmente levar como trabalho. Querendo ou não, eu tenho que estudar, é ter disciplina. Então, eu pensava assim, poxa, hoje eu não tô a fim de estudar, mas onde eu quero estar daqui a 5 anos? Então, eu sempre pensei assim no futuro, tipo, eu não quero estudar, mas eu preciso, porque se eu não estudar hoje, eu não vou ter o resultado. Então, assim, Sim. colocar isso na cabeça, é ter disciplina, querendo ou não, eu preciso estudar. Tem dia que vai estar mais desanimado, que não vai conseguir, vai render menos, mas é tentar manter uma constância e ter metas. Então fala assim, hoje eu vou começar, eu vou estudar isso e isso, vou fazer tantas questões. Às vezes começa com um pouquinho ali para, tipo, você tá ali desanimado, é só de você pensar, pô, vou ter que ficar 3, 4 horas estudando. Coloca na sua mente que você vai fazer um ciclo ali menor, usa a tecla Pomodoro de estudar 25 minutos e descansar 5, vai aumentando. Então, eu acho que para ter a rotina, você tem que começar com pouco, ir aumentando Uhum. e tentar manter o padrão ali todo dia. E, por exemplo, sem o edital aberto, você tira um dia de descanso, você se dá algumas recompensas. Então, por exemplo, hoje eu cumpri minha meta do dia, então eu vou poder descansar à noite, vou poder assistir um E com a capítulo do seriado. consciência limpa, né? Isso. Então, para manter resumindo assim, que eu acho para manter a rotina, é você colocar, se colocar que você tem que ter disciplina, porque senão você não vai conseguir passar e pensar o que um aprovado faria. Você tentar se diferenciar das outras pessoas, porque, por exemplo, nessa quarentena, eu sei que deve estar muito difícil manter o ritmo de estudos, que está todo mundo nessa situação de ansiedade, de não saber o futuro. A gente está tendo tempo, mas às vezes a gente não está conseguindo focar. Mas Uhum. quando os concursos voltarem a abrir, por exemplo, aqui em Brasília vai ter PGDF, vai ter o do CRB1. A galera que vai passar é a galera que conseguiu ter equilíbrio emocional. Então, eu acho que a parte mais importante da rotina é justamente você sempre se colocar onde eu quero estar, onde eu quero chegar, e eu vou ter disciplina e fazer por onde. Uhum. Isso aí. É, Tem mais perguntas aqui? Só um instantinho. A Lana está perguntando como lidar com o Sebrasp. Não saio dos 55%. Então, no CESP é igual a gente já falou, é fazer muito exercício e ver quais as matérias você está errando. Então, você está nesses Uhum. 55%, mas qual é a porcentagem que você está errando? Você está errando mais português, é direito administrativo, é biblioteconomia, você procurar ali nos seus estudos, você ter essa estatística do que você está errando e criar estratégia de prova. Então, geralmente no CESP eu nunca respondia todas. Tem gente que gosta de responder todas, mas eu sempre deixava umas 10 em branco e vendo o que funciona para você. Eu, assim, no seu lugar, eu faria muitos simulados, faria pelo menos um simulado uma vez por semana com as matérias e faria essa estatística do que eu estou errando, do que eu preciso melhorar, quais as matérias Boa, que são mais importantes, porque aí aos poucos você vai aumentando o seu índice. boa, com certeza. Deixa eu ver aqui o que mais. É uma biblioteca do STJ perfeita. Ela é maravilhosa mesmo. Eu falo assim que uma das coisas também importantes para a gente se motivar e ter disciplina é justamente sonhar e acreditar, porque eu falo quantos anos que eu não passei na frente daquele STJ e sonhava. Eu falei assim, gente, um dia eu vou trabalhar Uhum. aqui. E assim, eu já me imaginava, assim, nos dias que você tá triste, tudo, pelo menos é uma coisa que funcionava para mim, você mentalizar onde você quer estar. Então eu já me Sim. imaginava chegando, entrando lá nos corredores, entrando na biblioteca. Justamente por eu já ter feito estágio lá, eu já sabia o tanto que lá era maravilhoso, assim, uma das melhores bibliotecas do Brasil. E eu sempre pensava isso. Quando eu queria entrar na polícia, foi a mesma coisa. Eu já ficava me imaginando Uhum. eu com distintivo nas operações. Meu pano de fundo da área de trabalho era uma arma. Então, acho que isso é importante para se motivar. Se sua motivação for sua família, for seus filhos, coloca foto. É assim que o pessoal fala, moral dos sonhos, né? Pode parecer besteira, mas a gente vai programando o nosso cérebro a ver que a gente é capaz. Porque a gente tem Sim. muita mania, às vezes, de nos diminuir
e de se comparar com os outros. Ah, tal pessoa às vezes é mais inteligente do que eu, ah, não sei o quê. Só que cada um tem o seu processo. Se você confiar em você, acreditar, não, eu tô fazendo o meu melhor, vai dar certo. Você procurar maneiras de se motivar ali, pensando no seu trabalho, pensando nas coisas que você quer fazer quando você estiver lá, eu acho que é muito mais fácil você manter a rotina e a disciplina ali ao decorrer do tempo. Sim, é verdade. Essa coisa da mentalização também acho muito importante. Quando eu fiz o meu primeiro processo seletivo que eu passei, não era concurso porque é CLT, foi no Sebrae, eu tinha ganhado da minha irmã um presentinho, chama Darumá, um negocinho assim, chinês, que você preenche um olho e aí faz um pedido, e aí depois você só preenche o outro olho, você pinta só quando o pedido se realizar. Aí eu pedi para passar na prova. Aí eu coloquei ele lá, né? Aí, tipo, em primeiro lugar, porque era só uma vaga. Daí eu coloquei ele lá na minha frente da minha escrivaninha de estudo. Ou seja, ele não me trouxe sorte, ele só estava me lembrando do que eu queria, né? Então, tipo, essa visualização, mentalização do que você quer, eu acho que é muito importante, porque se você se visualiza não passando, você caminha em direção daquilo, né? Se você acha que é Uhum. incapaz, você vai agir como se fosse incapaz, porque você não confia que vai conseguir mesmo, então para que você vai tentar, né? Exato. Chegaram algumas perguntas, algumas já foram até respondidas. Você ainda pensa em fazer algum concurso? Depois ou você parou no STJ e não sai mais? Então, eu amo a STJ, mas eu acho que o sonho de quase todos os bibliotecários é o legislativo, né? Esse próximo do Senado não vai abrir para a nossa área, que eu acho um absurdo. Fica aqui meu desabafo, porque tem muitos cargos vagos para a nossa área, só que é Sim. consequência do que está acontecendo com o governo, com a área meio. Mas, assim, meu Uhum. objetivo final é o legislativo, apesar que eu estou muito feliz na STJ, mas eu não sei também como é que vai estar a minha vida até o concurso do legislativo abrir. De qualquer forma, eu já Uhum. me sinto muito realizada no STJ, mas vamos aguardar aí, né, como é que vão ser os próximos concursos para nossa área. Sim, é concurseiro só para quando chega no legislativo, né? Concurseiro raiz só É, para quando chega no no legislativo. legislativo, a gente zerou a vida. Se bem que no STJ eu tô tendo que reclamar, porque lá é muito bom, mas mesmo assim, o legislativo não Sim, seria nada mal. com certeza. Eu acho que faltam só mais uns 3 minutos de live. Nossa, Se você passou quiser falar mais rápido. alguma... Pois é. Se você quiser falar mais alguma coisa que não falou. Gente, eu só quero agradecer novamente pela oportunidade, por vocês estarem aqui, eu poder passar um pouco da minha experiência. Igual eu estou A falando, gente não que é fácil. agradece. O processo é árduo, vai haver decepções, as pessoas não vão acreditar em você, você mesmo às vezes vai se criticar, vai se cobrar, mas calma, confia no processo, tenha humildade para buscar novas formas de aprendizado, de buscar pessoas para se inspirar. Pensa no seu futuro, onde você quer chegar e usa isso como força de vontade para você seguir em frente. Persista e é igual eu falo, assim, quando você planta um fruto, quando você planta uma semente, o fruto não dá no mesmo dia, os estudos são a mesma coisa. Então, siga firme, siga forte, a gente está aqui, o que vocês precisarem de dúvida, a Suzane também, hoje em dia a gente tem uma ampla gama de pessoas para ajudar, e eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês também mandem os resultados de vocês, torcendo para passarem, foco, força e fé. Beijão, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ah, Suzane, muito novamente obrigada a pelo você, convite. Stephanie. Eu adorei. Imagina, obrigada a você por ter aceito. Todo mundo agradecendo. O Elvis Presley falando nosso orgulho. Tem Obrigada, 1,55 gente. Obrigada aos restante, meus ó. amigos que entraram. Meu irmão, Suelen, Stephanie, minha xará, todos os amigos aí que entraram. Muito obrigada, viu? Aqui, o Instagram tá falando que a gente ainda tem 1 minuto e 30 segundos de live. Então, eu queria falar que você tem uns artigos escritos, é só entrar no seu perfil, entrar na sua bio para ver, né? Com várias dicas, inclusive li muito, muito boas para concurseiro. Você já foi coaching do Gran Curso, certo? Isso. Uhum. E você ainda Aí pensa eu em, tenho em oferecer esse tipo de serviço? Ou...
Não? Não, por enquanto eu não estou trabalhando com coach, mas eu posso dar algumas dicas informais aí, se a galera quiser perguntar e tudo, eu estou à disposição, porque um dia eu estive aí Sim, também e vi como é que é legal a gente trocar umas ideias, eu sim. estou à disposição. E você sempre abre lá no seu perfil também a caixinha, né, de perguntas para as pessoas Uhum, mandarem. Então já é, fica essa dica aí. Então é isso, uhum. Stephanie. Agradeço de novo. Vamos nos despedir sem sermos cortadas bruscamente. Beijo, galera, tchau, muito obrigada Beijo, aí. um No final, abraço. beijo. Muito obrigada a você. Muito obrigada a quem está assistindo. Adoramos, os comentários muito pertinentes. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.